Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo com Cristo, no nosso quadro Conversas da Alma. Hoje temos aqui mais um convidado especial que trará uma conversa muito interessante sobre um tema que é que as pessoas têm medo de falar, na verdade, né? Porque atualmente ele está sendo bastante divulgado, principalmente com a proximidade do Setembro Amarelo. Então hoje, seja muito bem-vindo, Flávio. Nós vamos descobrir um pouquinho mais quem é o Flávio Ferreira no decorrer da entrevista. Mas, Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui gravando conosco esse Conversas da Alma. E para você que está chegando, nós sempre iniciamos com uma oração, porque é um trabalho espiritual. Mesmo não sendo realizados dentro de uma casa espírita, o trabalho aqui realizado, ele é como se fosse dentro de uma casa. Então, Flávio, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Se quiser também se apresentar, iniciar a oração. Sim, obrigado pelo convite, né? É muito importante, como você mesmo disse, falar sobre um assunto que salva vidas, né? Sim. E que, infelizmente, por esse receio, essa preocupação desse assunto acabar atraindo, né, pessoas que queiram e desejam cometer esse ato, acaba que as pessoas têm medo de falar sobre o assunto, mas nós, espíritas, conhecedores, né, um pouco da vida após a vida, temos sim essa obrigação, penso eu, todos nós, de estarmos falando um pouco sobre esse assunto. E vamos então fazer a nossa prece, pedindo sempre, né, aos nossos espíritos amigos, aqueles que trabalham também incansavelmente para que nós aqui na Terra consigamos cumprir com a nossa missão, superando os nossos desafios, as nossas provas, que sabemos que são muitas. Contudo, esses irmãos estão sempre a nos incentivar, nos fortalecer, para que não desanimemos, para que não deixemos as nossas dores serem maiores do que a nossa esperança, do que a nossa fé, do que as nossas convicções. Por isso, nós pedimos a esses irmãos que possam nos envolver a todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, para que juntos possamos aprender um pouquinho mais, absorver um pouquinho mais esses ensinamentos e com certeza essas energias que caem sobre todos nós vai poder nos favorecer, e aqueles que estiverem precisando, seja onde estiverem, encarnados, desencarnados, aonde estiverem, que possam sim receber essa energia da espiritualidade, para que tenhamos realmente uma força maior para continuar vivendo, experienciando e podendo cumprir com a nossa missão, que cada qual tem a sua. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muita paz a todos nós. Graças a Deus. Flávio Ferreira, seja muito bem-vindo. Um dos fundadores do NEAC, vai me corrigindo se eu estiver errada. Trabalhador há muito tempo na Casa Espírita e idealizador e organizador de um canal onde chamado Além do Suicídio, onde você traz informações importantes e principalmente, penso eu, o além
quer dizer o depois, né? O após o suicídio que acontece com esses irmãos que abreviaram aí a sua passagem pela Terra, né? Mas a gente sempre começa com a pergunta: quem é o Flávio? Conta pra gente, para que o nosso aqui ouvinte possa começar a se sintonizar com essa conversa de alma para alma. Sim. Então, o Flávio é um irmão que, no processo, né, da adolescência, nessa fase, né, juvenil, passou por algumas dificuldades, né, por uma separação de um namoro, onde depositou ali toda a sua esperança naquela relação. Um menino tímido que sonhava ter alguém, uma pessoa, e que, de repente, depois de alguns meses, viu aquele sonho desabar e ficou muito mal. Ficou muito triste dentro do seu quarto, ficou um período, quase 2 anos praticamente, indo para a escola, fazendo as suas atividades, contudo trazendo uma dor e um sofrimento muito grande dentro de si, porque era uma tristeza profunda. E nesse interim, nesse processo de tristeza, de dor, de estar fechado no seu quarto, aconteceu que comecei a se conectar com o mundo espiritual. Comecei a ouvir vozes, espíritos que vinham conversar comigo e ficavam a falar durante todo o tempo. Nossa. Era praticamente 24 horas por dia, vários espíritos conversando comigo. E eu não tinha nenhum conhecimento espiritual, assim, podemos dizer. Era católico, né? Fiz primeira comunhão, né? Minha família, pode-se dizer que era católica, mas não frequentava a igreja. E eu tinha uma base dos ensinamentos de Cristo, mas também não frequentei a igreja. E aí, naquele momento, me vi numa situação que eu fiquei realmente perturbado. Será que eu estou enlouquecendo? Esse é o que nós vamos poder falar depois, mas que é importante compartilhar essas informações, porque a gente sabe que acontece com muitos jovens, principalmente a mediunidade acaba eclodindo muitas vezes na fase ali da adolescência, muitas das vezes, não sempre. E aí aquele mundo espiritual conversando comigo, e ouvia muitos irmãos que procuravam, sim, trazer palavras de conforto. Ai, que bom. Procurava dizer para que eu pudesse ter calma, tranquilidade, que as coisas iam acontecer. Então, era a frase que eu mais ouvi centenas de vezes. Calma, as coisas vão acontecer na sua vida. Por outro lado, tinha outros irmãos que tiravam sarro da situação. Faziam e falavam coisas que não procedia. E naquele momento eu acreditava em tudo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu era muito questionador e perguntava um monte de coisa, qual é a origem da vida, como é que é o homem na terra, o que é isso e aquilo. E eles falavam, e eu ficava encantado com tudo aquilo. Mas depois, posteriormente, eu fui ver que não tinha fundamento. E achavam engraçado mesmo, eu sentia que ele tinha os espíritos que vinham influenciar a gente para que a gente pudesse ficar mais perturbado ainda. Sim. Inventavam histórias, deixava eu com mais medo, né? Porque eu acabava ouvindo e vendo também, né? Mas não assim de forma tão clara, mas via assim, os vultos, algumas sensações que me amedrontavam. E você, imagino eu, que você não tinha nem com quem dividir, né? Visto que a sua família era de origem católica, então você não tinha quem te apoiasse ou te esclarecesse nesse momento o que estava acontecendo com você. Exatamente, foram 3 anos que eu guardei só para mim. Fiquei 2 anos, mais 1 ano, só com aquele mundo dentro de mim, e tinha aqueles outros espíritos que falava para eu desistir, né? Para eu acabar logo com isso, né? Para quê, né? Continuar nessa vida, né? Você não vai conseguir aquilo que você deseja, você não é capaz. E aquilo
fazia com que eu ficava numa situação extremamente, né, triste, e aumentava ainda aquela dor que eu já estava sentindo. E aquelas vozes, que também eram muitas, acentuava, estimulava essa minha dor. Então eu fiquei nesse período, um período muito difícil, que não, como você falou, não compartilhava com ninguém. Até que, depois de mais... Foram 2 anos assim, depois teve mais um ano, eu abri um comércio, né? Um restaurante, e tinha um sócio. Esse sócio tinha um amigo, que chama Reginaldo. E um dia, logo no começo que a gente abriu o restaurante, ele foi visitá-lo. E aí ele começou a conversar com ele, ele frequentava uma casa espírita, chamou para ele participar, esse meu sócio. E aí eu fiquei ali só ouvindo tudo aquilo e comecei a me interessar, porque até então eu achava eu louco, né? Aquelas vozes, tudo, mas alguma coisa começou a fazer sentido. Eu comecei a perguntar um monte de coisa para ele. Ele começou a responder. Aí ele falou assim, não, vou te levar numa casa. Aí fui para uma casa, estudei um pouquinho, já logo fui para uma mesa mediúnica. Sem entender nada, quase, assim, né? Comecei a estudar um pouquinho, mas a mediunidade estava tão aflorada, como nós dizemos. E estava trazendo tanta dificuldade para mim, que ele falou, vou conversar com o dirigente e a gente coloca você para trabalhar. E ali fui estudando paralelamente, né, muitos livros, né? Comia livro um atrás do outro, porque era uma coisa que fez com que trouxesse luz, né? Eu estava na escuridão, abriu-se uma janela e falou, não, pera lá, você não é louco. Posso agarrar essa chance. Existe um mundo, existe essa realidade que você está vivendo, explicando o que era a mediunidade. E que existe o mundo espiritual, existe o mundo espiritual. E isso fez com que eu falasse, nossa, é isso, né? Esse é o caminho que eu vou seguir. E de lá para cá, eu nunca mais deixei de frequentar a casa espírita. De lá para cá, nunca deixei de trabalhar, né, na questão de socorro a esses espíritos. E realmente a minha vida se transformou, né, em algo, naquele período, assustador, né, de grande tristeza, em perceber muitas vezes hoje em dia, né, o como, infelizmente, a espiritualidade, ainda os espíritos ainda que não encontraram aí uma iluminação, estão perdidos, presos à terra, acabam influenciando, né? Então, por isso que eu acabei estudando muito essa parte da influência espiritual, desses espíritos na nossa vida, no trabalho de desobsessão, e fez com que eu trabalhasse, socorrendo, auxiliando esses irmãos, aprendendo muito, né? Porque é um grande laboratório. A gente aprende muito com eles. É um grande laboratório. E que me fez interessar, né, por esse assunto também e sentir, né, dentro das dores, né, desses irmãos que a gente sabe na reunião mediúnica, são várias as dores, causas que levam os irmãos a ficarem presos à terra, sofrendo. Mas a dor daquele que comete esse ato é algo realmente dantesco, né? Sim. Infelizmente, é uma realidade. A literatura traz vários assuntos mostrando, né, como o que acontece. E, juntamente com o assunto, eu vivia na prática, né? Então, é isso que eu gostaria de conversar com você também, porque você relatou que você ficou 2 anos fechado, né, sofrendo todas essas dores, depois mais 1 ano, quando começou essa abertura da sua mediunidade, vamos assim falar. Mas, pelo que eu entendi, você também não procurou ajuda nesse momento, você ficou tentando administrar tudo aquilo sozinho. Sim. E nós vemos que é uma fala muito comum das pessoas que passam por esse processo. Não, eu tenho vergonha de pedir ajuda, eu tenho medo de pedir ajuda, eu tenho medo que vão me internar, vão falar que eu sou louco.
O que te impedia, você olhando para você para trás, enquanto você era jovem, o que te impediu de procurar ajuda, de pedir ajuda? O que passava na sua cabeça naquela época? Porque eu acho que é pertinente você falar, porque você viveu isso, Exatamente. né? A grande preocupação, né, principalmente jovem, né, adolescente, é com a opinião alheia, né? É exatamente a preocupação principal é essa, né? As pessoas vão me achar, né, que eu tô com algum problema, né? Porque eram manifestações e depois continuaram, que hoje eu conto, né, para alguns amigos que falam, não é possível que a espiritualidade age desta forma em nossas vidas, influenciam dessas formas que a gente nem imagina, né? Sim. Então, esse medo, né, da opinião alheia, né, é o que faz com que muitas vezes você fique calado. E a gente bem sabe que tudo se intensifica quando todos nós somos influenciados. Sim. A gente sabe que estamos aí vivendo um mundo paralelo, né, com o mundo espiritual, mas aqueles que já desenvolveram, estão desenvolvendo uma sensibilidade, acabam absorvendo com mais intensidade. E realmente é um grande alerta, né, para todas as pessoas que começam a ter essas percepções, que possam sim buscar esta ajuda espiritual. A gente bem sabe que tem as questões psicológicas que todos trazemos, né? Todos nós, eu sempre brinco, eu falo que quem fala que está bem na Terra tem algum problema. Tem esquizofrenia, sofre de alguma coisa, porque para falar que está bem 100% num mundo igual ao nosso, tão conturbado, cheio de provas, pessoas do nosso lado sofrendo, para você dizer que está tudo em paz, algum problema você tem. Então, em verdade, todos nós passamos por dificuldades, temos a consciência que somos espíritos ainda em desenvolvimento, então a gente acaba trazendo dentro de nós muitas questões para ser resolvidas. E aí é importante essa busca, obviamente, da questão psicológica, muitas vezes para nos auxiliar, medicamentosa, muitas vezes, quando há necessidade, mas a espiritual que faz com que a gente consiga enxergar mais além, faz com que realmente a gente consiga ter uma luz no fim do túnel. Então, fez com que eu ficasse nesse período mesmo com muito medo do julgamento. Basicamente, era medo de ser julgado. E não ser aceito, né? Eu acho que passa... Eu entendo, né, que e é uma grande dificuldade nossa, nós mostrarmos as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, porque a sociedade nos ensina que nós temos que ser fortes o tempo todo. Só que é um ledo engano, né, você ter que se mostrar perfeito, você ter que se mostrar, porque a doutrina traz esse acalanto também para a gente, que nós somos imperfeitos, nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por vicissitudes, nós temos o nosso próprio ego para ser domado, né? Que aí vem com orgulho e aí vem aceitação, quer dizer, são tantas coisas, tantos meandros, e que a espiritualidade, quando a gente passa a frequentar uma casa e que a gente de fato se dispõe a mudar, estudar, se entender, se autocompreender, se perdoar, eu acho que aí tudo começa a ficar mais fácil. Como você mesmo disse, quem fala que não tem problema é porque tem algum problema. Né? Exatamente. A gente percebe nas obras espíritas, os resgates que surgem quando a pessoa ela se reconhece, né? Que está precisando de ajuda, que precisa, e a espiritualidade se envolve. E nas nossas vidas, como isso é real, como você mesmo disse. É claro que nessa fase você não tem a maturidade, sim, mas ao passar do tempo, você vai percebendo que quando você reconhece as suas dores, suas dificuldades, né? O grande problema nosso é sustentar esse orgulho, como você mesmo disse, essa imagem que a gente pode, que a gente vai conseguir, que a gente não tem problema. E que é um peso muito grande, é uma armadura muito difícil para a gente caminhar com ela. Sim. E quando você se desce dessa armadura e fala, não, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta. E você se abre, nossa, o mundo espiritual se abre, né? E aí as coisas começam a melhorar. Então, esse processo de você pedir ajuda, não ficar
preso nas suas dores, nas suas dificuldades, achando que você é uma vergonha, que é só com você que acontece isso, que as outras pessoas estão em melhores condições. Hoje a gente tem as comparações, infelizmente, que leva, né, a internet. A gente sabe que hoje os transtornos, estava vendo até um escritor dizendo que os transtornos, eles ampliaram intensivamente. Sim. Muitas pessoas cometem hoje o suicídio devido, sim, a essas comparações. Eu falo assim, né? Essa cobrança, né? Não, antigamente você estava ali no seu mundinho, você estava ali vivendo, por exemplo, uma família que vivia num sítio com sua vaca, tendo ali o seu sustento, estava feliz. De repente, ela ganhou um celular, um dos filhos ganhou um celular. De repente ela olha para aquela janela e abre um mundo mágico, a Disney, pessoas com condições melhores, bem vestidas, em países. Pronto, aquilo que ela encontrava e achava que era a felicidade já não é mais, porque a felicidade é outra coisa. E ela já começa a desenvolver a tristeza e a dor por comparação. Então a internet, esse estudo vem a dizer que fez com que intensificasse os problemas emocionais e o suicídio também por conta disso, né? Dessa comparação das redes sociais que, infelizmente, principalmente jovens, né, no exterior, nos Estados Unidos, já estão leis querendo proibir, né, até determinada idade, devido a essa questão da formação psicológica do ser. Sim. Porque ele ainda não se formou, não tem autonomia, não reconhece as suas fortalezas, suas capacidades, vai observar dos outros, acha que a dos outros é sempre maiores do que a sua, e ele vai se sentindo menor, mais frágil. Aí vem os desafios, vem as dificuldades do nosso mundo material, dificuldades seja de trabalho, de escola, de relacionamento, de irmão, e aí pronto, aí se sente um ser inferior, pequeno, e aí, infelizmente, encontra nessas possibilidades de saída, infelizmente, acredita e acaba muitas vezes se deixando acreditar por interferências espirituais, que é a saída, a melhor solução, que eu não encontro outra. E aí que eu acho que é bacana a gente começar a conversar até sobre o seu canal, além do suicídio. Como que surgiu essa ideia? É um canal que você já tem aí há bastante tempo, né, no YouTube. Como que surgiu a ideia ou a necessidade de você fazer um canal, organizar um canal que mostrasse, por nós sermos espíritos eternos, que a vida não acaba com a interrupção da vida aqui na carne, né? Então, como que surgiu essa ideia? Conta pra gente aqui um pouquinho, como uma missão quase que lhe foi atribuída, né? Sim, a gente, com o conhecimento, né, que eu comecei a buscar da doutrina e alimentando cada vez mais, a gente percebeu que através de Kardec, né, ele trouxe essa grande contribuição, dizendo que a morte não existe, né? Matou a morte, como as pessoas vêm dizer. Então, mostrando que todos os problemas, todas as dificuldades que encontremos na vida, elas vão passar e deveriam servir como aprendizado para nós, como desenvolvimento. Então, esse conhecimento, ele é libertador. Depois vem o conhecimento da questão, aquilo que eu passei, né, como eu falei, da sensibilidade mediúnica e entender esse processo espiritual, que somos espíritos, existe encarnado, existe desencarnado, esse mundo se influencia e faz com que muitas vezes as pessoas acabam cometendo vários atos nesse sentido e depois se arrepende. Sim. Né? Em seguida, infelizmente, tem alguns casos que a gente sabe que a pessoa comete o ato e logo se arrepende. Por quê? Porque aquela interferência espiritual que estava ali intensificando ali, ela se distancia e a pessoa cai em si, já não dá mais tempo. Então, assim, eu pude conhecer um pouco esse mundo espiritual, assim, mais perto, entender, por exemplo, o que passou comigo, né? Porque quem eram aqueles seres? Porque alguns vinham e falavam para eu ter calma, paciência, que as coisas iam melhorar. Quem eram esses seres? Sim. E quem eram aqueles outros que estavam zombando de mim? Né? Quem eram aqueles outros que estavam querendo que eu cometesse esse gesto, que eu realmente deixasse o plano físico? E aí, com os estudos, a gente vai perceber isso, né?
A Kardec foi uma das primeiras constatações, não é porque você morreu que você virou santo, não é porque você deixou o corpo físico que você já sabe tudo. Quem são esses espíritos? Sim. São almas que estavam no corpo, deixaram o corpo e continuam vivendo no mundo Exatamente, espiritual. Então, aqueles que eram com todas bons... as suas mazelas. Aqueles que eram bons, que tinham intenção de ajudar, de estar sempre estendendo a mão para o outro, continuam. Aqueles que, infelizmente, eram inclinados ao mal, que tinham uma vida descompromissada, que sofrem, né? Porque foi uma das grandes questões e perguntas aos benfeitores: por que esses espíritos influenciam em nossa vida? Porque eles sofrem e querem que os outros também sofram, né? E porque a gente está em sofrimento e atrai espíritos na mesma frequência, que é muito falado isso também, né? Sim. Que você, na verdade, você atrai e é atraído, como se fossem dois ímãs, né? O ímã e o metal, dois polos, que você atrai. Exatamente. Às vezes... Então, a gente também não pode só culpar o mundo espiritual, culpar, né, entre aspas, mas que, de alguma forma, nós estamos conectados a isso. Por isso que o conhecimento é importante, né? Porque você começa a enxergar esses irmãos não como alguém que está querendo fazer o mal. Inimigo, mas é alguém que está sofrendo, né? E está automaticamente te influenciando, mas são seres que precisam de ajuda, né? São seres que nós precisamos ajudá-los também de alguma forma. E a sintonia, que é uma coisa que, como a gente falou, viver na Terra é fácil? Não, uma escola difícil, cheia de provas, desafios. É verdade. E aí, quando você começa a estudar isso, você fala, meu Deus! E quando você tem uma sensibilidade, você percebe, além de eu passar por todas essas dificuldades, ainda tem um mundo invisível a me influenciar, e pode me influenciar para o bem, mas também eu, né, devido às nossas imperfeições, a gente está mais suscetível à influência ruim devido às nossas dificuldades. Caramba, como é difícil! E aí você vai ampliando os assuntos e vai perceber que só existe essa interferência, obsessão, devido à nossa condição ainda espiritual. Um dia, quando a Terra se transformar em onde há habitantes, onde os espíritos que estão aqui não têm mais essas mazelas, logo não mais sintonizaremos com espíritos nas mesmas condições. Ou seja, não haverá mais essas influências espirituais danosas. Mas enquanto a Terra ainda é uma escola de espíritos doentes, que somos todos nós ainda nos conectamos, atraímos com essas interferências que são sutis, né? É isso que elas, no seu caso, elas eram realmente, você escutava as vozes, né? Como você mesmo disse. Mas no nosso dia a dia, a gente sabe que não é assim. Sim. É aquele pensamento que você teve aleatório, né? Ah, não, parece que é aquela vozinha falando, mas sem você escutar aquela vozinha falando, né? Quando você vê, você pensou, quando você viu, você fez. E aí tem até uma frase que é muito falada dentro das casas espíritas e no próprio Evangelho, Jesus traz, que é orai e vigiai. Então, o quanto a gente tem que estar vigilante para as nossas decisões, para os nossos pensamentos, para as nossas ações, para justamente escolher, né, qual voz dessa nós queremos ouvir e trazer para a nossa vida. Orar, vigiar e se evangelizar. Você sintonizar com as energias e com os ensinamentos de Cristo, né? Porque eu criei o canal para alertar e trazer de alguma forma esse conhecimento daquilo que a gente experiencia dentro de uma casa, dentro dos nossos estudos. E essas interferências, né, eu sempre falo, né, dentro da minha visão, os espíritos que nos influenciam, eles não falam assim em terceira pessoa, eles falam em primeira pessoa. Eles não falam, Carla, faça isso, deixa isso, você não vale nada, Carla. Não. Eles falam em primeira pessoa, eles falam, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa vida, eu sou uma vergonha, não vale a pena continuar, o melhor a fazer é isso, eu, né, sou alguém que não vai ter a vida, como eu já ouvi muitos irmãos, né, que cometeram esse gesto, depois a gente fica sabendo que os familiares vêm dizer que a pessoa falou assim, a vida vai ficar melhor sem a minha presença aqui. E é um erro tão grande, vai né? Ficar melhor sem a minha presença.
e a pessoa anda até numa sensação de autocomiseração, né, de autopiedade, achando que vai ajudar. Então, assim, as interferências espirituais, esses irmãos, eles, de forma sutil, eles te envolvem, você já está com aquela dor, já se sente assim, inferior, incapaz, né? Porque são várias as causas. A gente pode falar um pouco que leva a pessoa a cometer esse gesto. Então, você já está com esse manancial. Aí vem aquilo, eu não aguento mais. Você absorve facilmente porque você acredita que é seus pensamentos. Você não consegue, você não tem conhecimento. Você está sofrendo. A sintonia, ela é igual, ela é exatamente a mesma sintonia. Você absorve aquilo e fala... pensa e em nenhum momento você vai falar, não, será que sou eu? Não, você pensa que é você. E vai absorvendo, logo as emoções vão se modificando, o seu sentimento, a sua reação orgânica, vai ficando desanimado, triste. E aí vem os próximos passos, que eles começam a orquestrar ali o que você pode fazer para resolver aquele problema, para sair daquela dor, sair daquela dificuldade, né? Trazendo para você a solução mágica, né? O canto da sereia, né? E que é tudo, né, falso. Falso. E é isso que a gente... Falso no sentido de que não é verdadeiro. Uma ilusão, é. E eu acho que o seu canal traz um pouquinho isso, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho... para que você conte um pouco sobre esse processo do seu canal, que você me contou como surgiu, entre aspas, a ideia, que novamente não foi uma ideia, foi uma manifestação de um mentor espiritual que lhe solicitou ajuda para a realização desse trabalho. E que seria para mostrar às pessoas, né, que o suicídio não é a solução, que a dor não acaba, que o sofrimento não acaba com a interrupção da vida enquanto encarnado. Eu sempre gosto de falar isso, a vida aqui na Terra, né? Porque nós somos espíritos eternos. Então, se você puder contar pra gente aqui como surgiu essa ideia da construção desse canal, quantos anos ele já tem esse canal, o que existe dentro, o que o ouvinte aqui ele pode encontrar no seu canal, além do suicídio? Então, né, como eu falei, nessa busca pelo conhecimento, lendo muito, participando de palestras, teve um seminário em nossa cidade, no teatro, onde as pessoas se reuniram para falar, era Setembro Amarelo, né? E para falar sobre esse assunto, como poderíamos nós, espíritas, né, ajudar para diminuir, né, essa verdadeira pandemia. Como a gente sabe que os dados são alarmantes, né? Sim. E as pessoas estavam ali reunidos, médicos, psicólogos, palestrantes, escritores, falando desse assunto, e eu participando ali daquelas palestras, eu senti uma energia muito boa, onde eu percebia que os irmãos ali, eles estavam não querendo mostrar seus trabalhos, seus livros, mas eles estavam interessados em fazer algo realmente. Eu saí de lá com aquele pensamento, nossa, eu como espírita que tenho conhecimento, não sou escritor, não trabalho assim dentro dessa parte da psiquiatria, psicologia, mas contudo, tenho sim, e todos temos uma responsabilidade, né? Esse conhecimento, essa informação que salva vidas, que evita dores, famílias e famílias que sofrem, que choram, porque a dor ela é imensa para o espírito, que nós podemos falar um pouco, que comete esse ato, e para todos que ficam. Sim, para os que ficam. Uma marca que a gente sabe que nunca mais vai se apagar. Sim. E que traz consequências terríveis. Sim. Uma dos sofrimentos que eu falo quando a pessoa comete esse gesto, ele deixa um exemplo ruim, que é um exemplo ruim, uma marca negativa, que dá a possibilidade para os outros também cometer esse gesto. Ele deixa um exemplo. Por exemplo, um pai, uma mãe comete um gesto, deixa ali aos seus filhos essa possibilidade que no futuro, que virão as provas, as dificuldades, sabemos que todos passamos por dificuldade, esse filho
que tem uma mãe, um pai que cometeu esse gesto, infelizmente vai encontrar naquele momento ali, também ali dentro das situações que ele vai enxergar de solução, ele vai, por que eu não posso fazer isso que o meu pai fez? Sim, se meu pai fez, minha mãe fez, por que não? Porque é o exemplo do pai, da mãe, que porque é o exemplo... é em tudo, na verdade, né? Os exemplos, a gente está falando aqui, esse foco, né, é ligado a isso, mas o quanto é importante o exemplo do pai e da mãe para essa formação do indivíduo, do filho, né? Eles observam, então as crianças observam o pai e a mãe o tempo todo. Então a gente aprende mais pelo exemplo do que alguém falando pra gente. A responsabilidade do alimento espiritual, né? Não dá só usar alimento intelectual, material, mas sim dar aos filhos, né, essa conexão, seja qual religião for, mas mostrando que existe um Deus que ampara todos, que não estamos todos submetidos simplesmente a própria sorte, né? Sem uma supervisão. Existe uma supervisão divina, existe uma continuidade, existem os ensinamentos de Jesus que vem trazer perseverar até o fim, né? Carregue a sua cruz, né? Então dando para nós ânimo para enfrentar as provas da vida. Então todo esse conhecimento faz com que na formação do ser, diante das dificuldades que vão surgir, uma facilidade para uma vigilância maior, para que a pessoa atenta sobre isso. Então, cara, como eu falei, diante esse seminário, tudo, que eu saí pensando, o que eu poderia, eu como cidadão, conhecedor um pouco da parte espiritual, do que acontece, contribuir. E aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí nós temos a reunião mediúnica na nossa casa espírita, e aí o amigo espiritual falou, não deixe essa ideia ser esquecida, diga não ao suicídio, diga sim à vida, que é uma frase que eu coloco em todos os vídeos do meu canal. Então, eu comecei a... Pode fazer? Ele falou, não. Aí, mentalmente, ele me inspirou dizendo, faça alguma coisa, contribua com algo, não deixa ser esquecido. Porque eu realmente, eu saí... Porque a gente é assim, né? Sai estimulado muitas vezes com uma palestra, lê um livro, agora minha vida vai mudar, eu vou montar eu quero ajudar, eu quero fazer. Eu vou auxiliar, e daqui a pouco vai vendo as provas, as ocupações materiais. Ou você volta na segunda-feira para o seu trabalho habitual, volta, e engaveta a ideia. E aí, esses nossos espíritos amigos maravilhosos, esse que falava, né, que as coisas iam acontecer na minha vida, que ficava lá e graças a Deus, a eles, né, eu pude dar ouvido, né, a essa fonte, não às outras, né, que eu tive, né, uma força de não cometer esse gesto naquele momento, e depois com o conhecimento que esse amigo me trouxe, ampliou ainda mais a minha força. Então, graças a tudo isso, eu me sustentei nessa sintonia. E esse irmão, né, vem dizer para que a gente pudesse continuar fazendo algo. E aí eu juntei com outro irmão, e falei, o que a gente poderia fazer? E aí surgiu a ideia, né, de trazer mensagens de espíritos que cometeram esse gesto, né, que sofreram e que depois de um período de dor, de dificuldade, vem trazer cada qual a sua história, o porquê que fez isso, o que levou, o que ele encontrou, né, as decepções, as dores, os resgates. E a contribuição, porque esses espíritos também, assim como eu, né, e a vida deve ser assim, né? Todos nós devemos entender essa lei de fraternidade, onde nós precisamos auxiliar uns aos outros, contribuir com alguma coisa, os mais fortes auxiliando os mais fracos, né? Os semelhantes também auxiliando os semelhantes e aprendendo com os maiorais. Então, a gente quando sintoniza com essa lei, conhece a lei de fraternidade, sabe que a vida tem que ter uma utilidade, a gente tem que ter um sentido para a nossa vida. E o sentido está isso, em você compartilhar o que você tem. Todos nós temos algo para compartilhar. E esses espíritos, né, que se manifestaram através de uma psicografia, que é onde você faz essa coletânea, né, para abastecer o seu canal, nós temos que entender que eles superaram, né, a vergonha, eles foram corajosos em contar a sua própria história, e que é importante, né, que todas as pessoas saibam que é o que você falou, a redenção em algum momento vem. Então, em algum momento,
todos esses espíritos serão acolhidos. Em algum momento, todos eles receberão ajuda. Então, é importante a gente deixar essa mensagem também de fé e esperança para as pessoas, para elas entenderem que, enquanto estamos encarnados, devemos procurar ajuda e não ter vergonha de procurar ajuda. E, ao desencarnar, que mesmo assim, para até dar um acalanto para essas famílias que sofrem, né? De entender essa mamãe, esse papai que está chorando ali ainda pelo seu filho, de não entender, ou ao contrário, esse filho chorando pelo seu pai e pela sua mãe, que todos eles terão esse resgate em algum momento, né? Que a todos eles será dada a chance de uma nova existência. Então, a gente sabe, né, cara, que tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, boas, ruins, tem consequência, né? Sim. Por isso que quando eu fiz o canal, né, eu me deparei, infelizmente, a gente se depara com esse outro lado, de pessoas que perderam seus entes queridos. Sim. E eu fiquei né, porque as mensagens são várias, eu peguei coletânea de Divaldo, Chico e várias outras obras, e todos eles falam que há uma consequência. Então, a gente não pode dizer que não, né? A gente não pode ser negligente e dizer, não, a misericórdia do alto vai auxiliar, vai ajudar, e aquilo foi uma fraqueza daquele ser e tá tudo certo. Não. A misericórdia vai ajudar, vai auxiliar, sim, mas vai ter o tempo certo. A condição necessária para aquele espírito ser auxiliado. Por quê? É notório que o espírito, ele já vem, já carrega, e não existe mágica, né? Então, o espiritismo vem trazer isso claro, não existe nada, não existe milagre, magia. O espírito já traz consigo todas umas dores, um sofrimento, uma sensação de incapacidade, de menos-valia. Então, ao desencarnar num cenário como esse, ele vai continuar com todo isso, com toda aquela sensação. E aí, é claro, vai adicionar outras, porque, como diz Kardec, as consequências são variadas. Sim, a gente sabe que a depender do grau de consciência, né, salvo pessoas que estão com problemas mentais muito profundos, loucura, doenças, que é até retratado no próprio Evangelho, né, onde a pessoa não está em sã consciência de ter cometido aquele gesto, né, ou até influências negativas, que eu falo que muitas vezes existem influências que são verdadeiro assassinatos. Sim. Né? Não é uma influência, assassinato que faz com que a pessoa acaba ali sendo vítima. Então, assim, a gente sabe que existe todas essas questões, contudo, Kardec vem dizer, todos vão encontrar a decepção, né? Tem lá dos espíritos, porque uma coisa que é comum a todos, a decepção. Comum a todos. Porque se encontrar vivos, de achar que aquilo ia resolver o seu problema, que tirando a vida ia fazer com que os problemas iam terminar. Em verdade, continuaram, não se modificou. Pior, sem ter agora a possibilidade de reverter aquela situação. E, com o passar desse processo, acabando perceber que era um espírito, que a vida continua, que ninguém vem à Terra sem um planejamento. Sim. As provas são dadas a todos, programadas para que a pessoa tenha sucesso. Ninguém vem com peso, uma cruz que não possa carregar. Isso também é um dos sofrimentos da consciência de um espírito que fala, eu podia ter ido além. Eu podia ter passado por isso. A situação financeira ia se modificar, a saúde ia se transformar, eu encontraria uma outra pessoa, eu poderia não ter tanta vergonha da minha sexualidade, né, da minha condição física. Existem várias razões. Eu podia ter vencido ali aquele sentimento de orgulho, de vaidade. Eu podia, mas não consegui. Então, assim, é aquela que também a gente fala da lei de causa e consequência, né? Ninguém foge dessa lei natural, que é de causa e consequência. Então, como você falou, lógico, terá uma consequência pelo ato que ele fez, não só uma consequência direta a ele, né?
mas também o impacto que isso gerou em outras vidas, né? Que reverberou em outras vidas dos seus familiares e tudo mais. Mas o que eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente aqui é que aí o seu canal você fez ele com, você mesmo falou, um repertório que você foi buscando, estudando. Aí, qual foi os benefícios ou... Não benefícios, mas o que as pessoas, ao assistirem, que você me contou, que eles faziam muitos comentários, foi uma forma também de você estar ajudando essas pessoas. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo de você, através, né, por meio do seu canal, você conseguir atingir tantas pessoas. Sim. Então, assim, e só para finalizar esse assunto importante da misericórdia divina, né? Que é importante a gente falar, né? Tá. A misericórdia divina, né? Não abandona ninguém. Sim. E a vida nossa, nesse processo contínuo de escolhas, acertos, erros, né? É natural que a gente vai passar por uma reparação, por uma situação que vai nos trazer mais consciência, né? Sim. Mais valor à vida. Então, os espíritos que cometem dentro do canal, todas as mensagens, são mais de 60, eu fiz mais de 70 vídeos, né, de mensagens, mostra assim esse processo do porquê que a pessoa cometeu, o que levou, o que ela deparou no plano espiritual e ajuda, né? Uhum. Porém, também as mensagens vêm dizer que não vale a pena, que o preço que se paga é alto demais. Uhum. Então, por mais que entendamos que o mundo para nós, algumas pessoas podem falar, mas esse mundo não está bom, tá ruim minha vida, não é isso que eu quero. Se um dia, se eu desencarnar e vou ter ajuda, vou ter condição de estar em outro lugar, de ir para casa de socorro, eu acho que é melhor. Não é melhor, por quê? Porque esse processo de você retirar o seu corpo físico antes da hora vai trazer consequências energéticas, de consciência, que não vale a pena. Eu falo sempre assim, imaginemos aqui, a gente está aqui passando pelas provas, aqui a gente acerta uma, vai bem aqui em uma, anda no caminho mais reto, desvia. Aí você comete esse gesto, você faz isso aqui, ó. Você estava aqui, aí você sai daqui e vai para cá. E aí agora você vai ter que fazer esse caminho começar de volta. Tudo de novo. Para quê? Para chegar nesse momento, ou seja, em outras vidas, em outra oportunidade, onde virão as provas, aqueles desafios que você tinha que aprender, você tinha que superar, você tinha que passar por aquilo. Então aí agora vai chegar tudo de novo, para ver se você toma a decisão certa em continuar experienciando na vida, onde você vai desenvolver. Então, você acabou, infelizmente, pela escolha, pelas fraquezas que entendemos, pelas dificuldades, fez com que desviasse esse caminho e agora vai ter que fazer esse caminho de volta. Sim. Então, essa é uma realidade. Mas a misericórdia existe. E te dá a chance, com a reencarnação, de reparar tudo. De você reparar. Certo, sim. Isso mesmo. E nós, nesse canal, então, tivemos a oportunidade de conversar com muitos irmãos que, no seu quarto, como eu no passado, não tendo uma possibilidade de falar de suas dores, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, suas vergonhas, eles mandarem mensagem. Então foi um período de muitas conversas com muitos irmãos, que fez com que eu ampliasse. Até recentemente eu falei das causas, né? Existe, né, a questão muito forte da homossexualidade, né, desse sentimento que muitos têm vergonha de falar para os seus pais. Da não aceitação, né? Da não aceitação. De não se sentir amado devido a isso. Também da questão física, da pessoa que é obesa. Coisas que eu também não imaginava, mas existem vários irmãos que não se sentem felizes nos seus próprios corpos e traz um sofrimento muito grande. Então, assim, existem vários casos, assim, decepções amorosas, muito comum, que faz com que a pessoa acabe indo para esse caminho. Então, assim, eu pude ampliar através das histórias, das psicografias e na conversa, que existem várias razões. Por isso que é muito complexo. Por isso que a gente precisa pedir ajuda psicológica, psiquiatra, precisa conversar, precisa dialogar, porque as razões são as mais variadas. Sim. Mas, infelizmente, a pessoa encontra
aquela porta que eu falo de 100 portas que a gente possa entrar, nunca entra em 10. Então eu sempre falo, você vai errar, vai acertar, mas essa porta faz com que todos nos sintamos impotentes, né? A família, quem ficou, aquele que foi, todos. Eu não posso mais fazer nada. Acabou a possibilidade naquele momento de reparar. Você contando tudo isso, né? E lógico, nós conhecemos muitos casos desde que a pessoa não chega ao ato, mas o sofrimento eterno, né? Pela não aceitação da família, devido à sua escolha ou orientação sexual, em relação ao seu corpo, em relação à sua raça, né? O quanto todas essas conversas hoje estão borbulhando na sociedade, né? Sim. De aceitação, inclusive leis novas sobre isso, né? Para que você não pratique o racismo de nenhuma forma, a xenofobia, enfim, tudo mais. Mas tudo isso são leis humanas, porque nós não estamos cumprindo as leis divinas. Sim. Nós não estamos dando conta da principal lei, que é a lei do amor, que é, né? Eu amo você do jeito que você é, não importa. Então, é um convite, eu acho, essa conversa, né, de alma para alma, para que a gente possa, nas nossas famílias, nos nossos lares, no nosso círculo de pessoas, de nós exercermos isso. Porque quando a gente ama alguém de verdade ou propõe oferecer esse amor, mesmo que seja para um estranho, para uma pessoa que... você está abrindo essa possibilidade da pessoa ser o que ela pode ser, o que ela consegue ser naquele momento. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa conversa e propor, né, para que as pessoas procurem sempre ajuda. Se não está encontrando ajuda na sua família, então frequenta. Se não é uma casa espírita, vai numa igreja, vai conversar com alguém, vai procurar um grupo de ajuda. Nós temos hoje vários canais que auxiliam a população para que ela possa procurar essa ajuda, porque nem todos, inclusive, têm a condição financeira, muitas vezes, de procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, mesmo com todo esse oferecimento que o SUS, por exemplo, oferece, né, pelo CAPES e tudo mais, a gente sabe o quanto demora. E para cada dia que passa, isso agrava, né? Então, você que ficou 2 anos nesse quarto, cada dia eu fico imaginando que eram aquelas 24 horas. E você né? sabe, cara, que a bondade da espiritualidade, que é imensa, porque a gente fala da interferência desses espíritos infelizes, mas temos muita influência. E quando percebe que o seu tutelado, ali o encarnado, está passando pela dificuldade, eles fazem tudo fazem para tirar aquela pessoa daquele cenário. Sim. Porque o que eu falo, né, sempre, né, eu tenho lá um minuto de sabedoria, tem uma mensagem do pastorinho que fala, né, continue a caminhada, você pode ter sofrimento, mas essas cicatrizes serão luzes a brilhar diante de um Pai todo compassivo. O segredo, mesmo que a gente não alcance aquilo que a gente gostaria, aquela dificuldade, aquela doença que está nos trazendo tanta infelicidade, aquele parceiro, aquela parceira que você queria ao seu lado, aquela condição financeira que você gostaria, ou a condição do corpo, seja qual for a situação, continue a viver, continue a experienciar, porque diante desses cenários, muitas coisas vão se modificar, aquilo que você acha que não ia conseguir vai se resolver, ou se não resolver, com conhecimento, a gente percebe que eram experiências necessárias, provas, dificuldades, que bem compreendidas, nos levaria numa outra condição espiritual, de humildade, de tolerância, de paciência. Então, o segredo é, mesmo que a vida não seja aquilo que você gostaria, mesmo que você não consiga aquilo que você deseja, é você continuar. Porque eu falo, se você continua caminhando, você vai sim evoluir de uma forma ou de outra. E a vida vai te trazer as novas oportunidades. E a espiritualidade, eu tenho tantas histórias assim de pessoas que, nossa, quase manipulam um copo para tirar um veneno, um telefone que liga, alguém que vem conversar. Então, eu fico imaginando, esse assunto é tão sério que eu fico imaginando
movimentação espiritual do outro lado, quando Sim. tem um irmão com esses pensamentos fixos. Fazem de tudo. Porque eles sabem que ali é um momento crucial que vai mudar toda uma existência e décadas, séculos, muitas vezes, que pode ser evitado de dores por um momento específico. Por um momento. Então, eles estimulam, influenciam a pessoa. Por isso, a importância da pessoa se aceitar, né? Ter essa humildade de reconhecer suas dores, pedir ajuda. Por quê? Porque a espiritualidade vai utilizar esses outros instrumentos, médicos, psicólogos, amigos, um vizinho, sim, qualquer vai inspirar, intuir para dar uma luz para esses irmãos. Então, a espiritualidade, eles nos auxiliam muito. Mas né, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Não, de alguma forma, da mesma forma que as ideias ruins chegavam, ideias boas vinham, porque eu tenho certeza que esses espíritos movem o céu e a terra para que a pessoa sustente naquele momento, mude as suas ideias e se transforme. Então, assim, no canal, voltando para o nosso canal, tem das mais mensagens variadas, né? E, por exemplo, nós estamos falando de relacionamento. Tem uma mensagem de Divaldo lá, que é bem interessante, de uma senhora, uma jovem que apareceu por Divaldo, e ela vem falar e vem contar essa história, que ela namorou um jovem muito lindo, né, que tinha muita condição, maravilhoso, e que se encantou. E um belo dia, esse jovem simplesmente a deixou, bateu a porta, falou para ela antes: eu vou procurar uma pessoa que me satisfaça. Você já não me satisfaz e eu vou procurar outra pessoa mais bela. E aí, ao fechar a porta, ela vai e pega a arma e comete esse ato infeliz. E o jovem escuta o estupim, né, e vai-se embora. E aí ela vem contar a Divaldo, né, que passado um tempo, né, de dificuldades, dores, tudo aquilo que a gente bem sabe, ela se sentiu atraída para o ambiente, para um lar, porque ela pensava muito, ela era apaixonada pelo ser. E ela foi atraída. E quando ela chegou naquele ambiente, era uma casa bonita, bela, ela deparou com um homem deitado na cama, com uma senhora ao lado. E ela observou aquele homem, ele se encontrava dementado, ele teve um derrame, já era um senhor, já tinha passado alguns anos, umas décadas. Ele era um senhor, se encontrava careca, sem dente, teve um derrame na cama, uma senhora ao lado. E quando ela depara aquela situação, ela grita em desespero e fala: meu Deus, foi por isso que eu me matei? Como eu fui dar mais atenção para a matéria que murcha e se decompõe ainda em vida? Como eu pude me anular para uma pessoa que não me amava? E aí ela entra em desespero e disse que aquele ser parecia uma pasta de carne, né? E sai e deixa o Divaldo sem poder dizer uma palavra. E vem trazer esse relato. Mas são várias as histórias que tem ali no canal, que é retirada de livros, de outros médios, que é cotidiano, né? São assuntos do nosso dia a dia. Por exemplo, nessa história... Muitos, às vezes, são coisas banais, né? Assim, banais no sentido de que aconteceu e logo em seguida a pessoa já se desestruturou de tal forma... Porque até nas pesquisas mostram que os maiores índices de casos é algo assim abrupto. Não é algo que realmente ficou sendo planejado durante muito tempo, né? Aconteceu, não dei conta e tive essa escolha, né? Então, mas você percebe que as histórias do canal e tem nas obras espíritas, isso nos ajuda, né, a iluminar a nossa consciência, fazer com que a gente não pense mais uma vez, duas, mas 1000 vezes, para ampliar os horizontes e perceber: nossa, olha as consequências, olha o que eu estou fazendo, olha a razão daquilo que eu estou fazendo. Será que realmente é uma razão muito
forte. Forte Será que isso não é da minha cabeça? Ou será que eu não estou doente? Será que eu não estou precisando de ajuda? Será que eu não preciso de um profissional para iluminar minhas ideias, para encontrar outras formas, outras saídas? Porque, por exemplo, numa história como essa, olha, né, quantos aprendizados. Muitas vezes, quantas pessoas se voltam uma vida apenas para a matéria, preocupado com a beleza física. Sim. Os relacionamentos, onde eles se unem muitas vezes por... A gente sabe muitas por vezes que outros interesses. Então, vive uma vida que não tem esse alimento espiritual, e aí vem uma decepção, vem uma dor, uma rejeição, e a pessoa realmente fala, não tenho o que fazer mais aqui, ele não me quer, e eu vivo por ele é tudo para mim, é a minha vida, né? Que a gente ouve as pessoas dizer, é minha vida. Logo a pessoa foi-se embora, não tenho mais vida, não tenho mais razão. Então, quer dizer... E muitos acham que vão até, inclusive, encontrar o cônjuge, sim, né? Então, a pessoa lá, vamos supor, o senhor faleceu por motivos naturais, e aí a senhora não dá conta de viver sozinha, que viveu anos com aquele, né, com o parceiro, e acha que se acabar, né, se interromper a sua própria vida, ela vai ao encontro do seu parceiro. E isso é outro engano muito grande, que não é assim, né, que o mundo espiritual funciona. Enfim, Flávio, são tantas histórias que eu acho que você vai ter que voltar para mais um episódio dos Conversas da Alma, porque passou o tempo assim. São muitas histórias. Mas está chegando o Setembro Amarelo, que é o mês, né, designado aí pela OMS para se conversar, né, sobre a prevenção ao suicídio. Que mensagem você daria hoje para deixar aqui registrado no canal para essas pessoas que possivelmente possam estar pensando sobre isso, e os familiares, os enlutados do suicídio, né? O que eles podem fazer, enfim, para ajudar a superar esse momento pelos quais eles estão passando? Sim. Em relação, né, à prevenção, né, que eu penso que é o principal, vamos dizer assim, é a prevenção. Prevenir dos males, né? Dos maiores sofrimentos, da ampliação da dor, né? Então, que realmente a gente perceba aquilo que você falou bem, a nossa humanidade, quem somos, as nossas fraquezas, que ainda somos perfectíveis, mas não somos perfeitos, que todos temos questões, umas mais manifestadas, outras menos escondidas, mas todos temos. Então, você procurar um canal de ajuda, procurar alguém que realmente possa te orientar, te ajudar. Isso é algo que faz com que aquele momento ruim que a pessoa esteja passando, que ela não vê saída, não vê solução, se transforme, se modifique. E esta conexão com os ensinamentos espirituais. Sim. Como eu lhe falei, é muito importante. Esse amigo que eu tenho muito gratidão espiritual, esse outro encarnado que é o Reginaldo, que me deu os livros, outras pessoas que passaram em minha vida, né? Como eu sou grato porque eles fizeram a diferença. Né? Então, assim, buscar essa conexão da mesma forma que esses espíritos disseram lá, calma, me estimularam para eu continuar vivendo, que as coisas acontecerem, e realmente aconteceram. Sim. Hoje olho para trás, passados mais de 30 anos, quantas coisas aconteceram. Boas, né? E esse gesto, quando uma pessoa, por exemplo, tira a vida de alguém, nos meus estudos também, eu já percebi que qual é o karma, vamos dizer assim, qual é a dor, as consequências? Você tirou do outro a missão dele. Você retirou as possibilidades. Você passa a ser responsável por tudo aquilo que o outro deixou de fazer. Sim. Porque você foi e ceifou a vida do outro. E quando você também faz consigo próprio, a mesma coisa. A mesma coisa. Você está tirando as suas possibilidades, seus planejamentos que foram por muitas décadas planejados. E mesmo do outro, né? Porque está inibindo até, por exemplo, no caso, aquela mãe e aquele pai, de continuar a exercer o seu papel de crescimento, de aprendizagem, frente àquele filho
que ceifou a vida, né? Então, assim, mesmo nesse caso, você está impedindo, dentro desse planejamento encarnatório, os outros de exercerem aí as suas missões, os seus propósitos de vida, né? Exatamente. Então, minha mensagem é essa: se conecte ao plano espiritual, bem-fazer, alguma casa, alimente desses ensinamentos de Cristo, da espiritualidade, que vai fazer com que você tenha mais fé, mais coragem, entenda os sentidos da vida, o porquê que está passando tudo isso, o porquê que você precisa continuar, quais serão os ganhos de você suportar essa dor que vai passar, compreendendo e tendo essa consciência que nós estamos temporariamente na Terra por um processo de aprendizado, mas assim como escola, como as aulas difíceis que temos na nossa fase de estudo acadêmico, também vai passar. Vai passar. Essas provas vão diminuir. Sim. Você vai encontrar soluções, ou as coisas vão ficar mais claras. E aí, valeu a pena, porque o espírito vai ter se irradiado, a luz foi mais ampliada, as capacidades de fazer escolha, a forma de enxergar a vida, tudo vai ser ampliado se a pessoa continuar a seguir. Então, aconteça o que acontecer, suicídio nunca será a solução. Nunca será a solução. Eu já uma vez, nesses debates de conversa com um dos pessoas do canal, eu disse isso, né? Que ele disse que sim, que era a solução, e ficamos debatendo. E aí eu falo que não existe uma mensagem no canal, em uma obra, em um livro, dizendo que o espírito dizendo que o suicídio valeu a pena. Que valeu a pena, Não existe uma mensagem, nenhuma obra espírita que já existiu, dizendo que realmente foi a escolha certa. Então, suicídio não é a solução. Não é a solução. Haverá um evento, né, agora no mês de setembro. Não sei se você está a par de falar sobre ele. Pode falar, né? Eu sei que que quem está organizando é a AME de Osasco, que é a Associação Médico Espírita de Osasco, e que abordará justamente o tema sobre a prevenção, que é o Escolho Também Viver. Então falará muito sobre isso, né? Nós vamos colocar então no link da descrição, porque ele acontece dia 21 de setembro, não é isso? Acontecerá no dia 21 de setembro. Nós vamos colocar no link da descrição para que quem queira participar, entender e aprofundar um pouco mais a conversa sobre esse assunto, que possa frequentar. E mais um recado, acho que importante, se você está precisando de ajuda, não deixe de pedir, não deixe de procurar. As casas espíritas estão abertas, o atendimento fraterno, você não será julgado. Então, é muito bom deixar isso claro, que nas casas espíritas você será acolhido dentro das suas dúvidas, dentro das suas dificuldades, dentro dos seus pensamentos, e a nossa intenção é somente colaborar e ajudar e acolher. Então procure uma casa espírita, se assim for o seu desejo, para que você se sinta acolhido também aí, como você foi, como eu fui, como todos nós fomos acolhidos em algum momento numa casa espírita. Então deixar isso muito bem claro, que não há julgamento, né? Que as pessoas podem ir lá procurar ajuda, que receberão aí o acolhimento. Exatamente. Da mesma forma que um dia fomos ajudados e aconteceu na minha vida, né? A gente hoje pode compartilhar e somar. Isso é maravilhoso, Sim. É redentor. E porque você continuou. Porque eu continuei. Porque você continuou, então hoje você está aqui, dando o seu depoimento, o seu testemunho de como você conseguiu mudar a chave da sua vida e hoje estar aqui ajudando a tantas pessoas, assim como nós, né, em nossas escolhas passadas, decidimos continuar e cada vez mais estarmos aqui para ajudar aí o nosso próximo. E é assim que funciona. Então, Flávio, em nome aí do canal do Conversas da Alma, do Espiritismo com Cristo, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença. Eu acho que foi uma conversa muito profunda, que trará muitas reflexões para nosso ouvinte, e que você continue no seu trabalho. A gente deseja que o seu trabalho sempre frutifique, que o seu trabalho atinja quem necessitar ouvir,
tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, porque a gente, como você mesmo disse, os dois mundos caminham juntos, né? O outro plano sempre está muito próximo a nós. Então, quantos estão também escutando essas mensagens que aqui foram ditas hoje? Então, muito obrigada. Nós estamos aqui no encerramento, então se você quiser falar mais alguma coisa, é a sua palavra. Não, só agradecer mesmo, né? Tem um canal Além do Suicídio, também o Facebook, né? Para aqueles que acessam mais o Facebook. E ali, né, vai ter várias mensagens para a pessoa aprofundar um pouquinho. E eu sempre coloco, né, nos vídeos, compartilhe essa ideia, diga não ao suicídio, diga sim à vida. Então, vamos compartilhar, não vamos deixar de falar com medo de represária, com vergonha de compartilhar esse assunto, porque pelas experiências que a gente tem também, a gente percebe que sempre deve ser falado. Não tenha medo de falar, porque infelizmente as vozes também vêm dizer, não fale, você parece que vai ser um religioso fanático, você vai trazer esse assunto. E em verdade a gente sabe que são interferências ruins, porque os benfeitores querem que a gente tenha essa consciência, essa iluminação, esse entendimento. Então, se a gente pode ajudar as pessoas de tantas formas, por que não dar esse alimento que pode ser um divisor de águas na vida da pessoa e fazer com que ela passe por aquelas dores e lá na frente se transforme um ser melhor? Então, muito obrigada. Gostou? Compartilha, nos ajude aí na divulgação, porque é dessa forma que nós aqui também conseguimos aí alimentar o nosso canal. E que essa mensagem chegue realmente a quem necessita. Muito obrigada e até o próximo Conversas da Alma. Até mais.